Estamos recebendo aqui o deputado Assis Carvalho do PT, que é candidato à reeleição. Estava falando aqui, deputado, dessa reta final, aí mistura resistência, tem que misturar velocidade também. Ele disse que são 50... Equilíbrio emocional. Ele falou que são 50 metros de braçada, né, deputado? De braçada, começa a reta final, deputado. É muito puxado. Boa tarde a todos vocês. Eu, Feitosa, Douglas, Pedro, Marquinho. Abraçar todos os telespectadores. Estamos aí, meu caro Douglas, nos últimos dias de campanha, estamos aí a 12 dias das eleições. Andamos bastante, vamos continuar andando até o último momento, até o final do dia 5. Estamos muito animados, porque a reeleição praticamente é uma avaliação do mandato. E é isso que eu estou apresentando para os piauienses. Tenho uma felicidade que é raro um município que eu chegue que não tenha alguma ação trabalhada pelo nosso mandato. Focamos muito na área de saúde, focamos na área de educação, trabalhamos a questão da agricultura familiar e trabalhamos muito também a questão da educação. Estamos agora precisando, sendo reeleito, fortalecer estas bandeiras com foco ainda mais especial para a questão da educação. E nesse ponto eu destaco a UESP. Eu faço parte de uma frente parlamentar no sentido de que haja um financiamento federal para as universidades estaduais e municipais. Aí só fazendo uma interrupção aí, candidato, esse é o grande problema. A gente vê nos debates a UESP sendo bastante discutida. Há esse caminho para fortalecer esse financiamento, para criar essa estrutura que todos sempre esperam da UESP? E de que forma? Isso pode ocorrer? E é justa. Nós já dialogamos isso muito no parlamento, tem uma simpatia muito forte de toda a bancada do PT, uma parcela significativa do PMDB. Estamos dialogando com a área econômica do governo, porque se nós conseguimos aprovar o Plano Nacional de Educação, é preciso que a gente tenha mais parceiros. E a Universidade Federal sozinha e as privadas não darão conta disso. Principalmente para o estudante mais pobre, que precisa ter escola pública, que tem uma capilaridade maior. E as universidades estaduais têm essa capilaridade. À exceção de universidade dos grandes centros, como no Rio de Janeiro, São Paulo, uma universidade estadual no Nordeste, nas regiões mais pobres do país, elas não se manterão somente com as receitas do Estado. Mesmo quando os governos estaduais priorizam, que foi o exemplo de Wellington Dias. Lamentamos que estamos aí há 4 anos com a UESP sofrendo ainda mais porque foi deixado no segundo plano. Mas ainda assim o que nós precisamos é colocar dentro do orçamento como financiamento permanente, assim como vem para as universidades federais, que venham também para as estaduais. As estaduais hoje elas recebem recursos pontuais de uma emenda parlamentar, que agora mesmo eu tive, consegui mais de 2,2 milhões para a UESP, para a questão de alimentação, ônibus. Mas nós não queremos só isso, nós queremos mais, porque nós precisamos ter a universidade, as universidades, mas de forma muito particular, a dos estados, e no caso do Piauí, a UESP, como uma grande propulsora do desenvolvimento. E é essa bandeira que eu estou destacando como a minha grande prioridade. É claro que preciso também da expansão da federal. Eu tenho um requerimento já bastante avançado, já sendo acolhido no Ministério da Educação, com muitas audiências, que é a expansão da federal para Oeiras, que está programado agora para 2016, entrando no orçamento de 2015, e para Esperantina, que as duas deverão ser aprovadas no mesmo período, para 2016. Porque a universidade é o grande caminho da emancipação dos estados, dos municípios, a educação como um todo, mas a busca permanente pelo curso superior. Além disso, ampliar o número de cursos. Eu tive a felicidade de lutar pela implantação do curso de medicina em Parnaíba, qual quero parabenizar todo esse povo maravilhoso da minha querida Parnaíba. No último dia 19 foi a primeira aula inaugural do curso de medicina em Parnaíba, que foi uma luta que temos várias lideranças. O Wellington Dias, o ministro Padilha nos ajudou na época, Fernando Haddad, o prefeito Zé Hamilton, o prefeito Florentino. E graças a Deus nós estivemos lá também juntos e conseguimos levar o curso de medicina
para Parnaíba. Sou autor também do requerimento que já traz para PIX o curso de medicina em 2015, no segundo semestre, já aprovado. Da Federal? Para Federal, para PIX, já está aprovado Federal. Também. São 60 vagas para a Federal. E ampliação também do curso de medicina para Teresina para o próximo ano também, que foi uma luta que nós ajudamos bastante. Ampliar o número de vagas. Ampliação de vagas, e mais 40 vagas para Teresina. Então, o que nós estamos colocando aqui é essa teimosia nossa em todo dia estar ajudando a questão da educação para o nosso Estado. E essa será a pauta principal do meu segundo mandato. Márcio. Deputado, o senhor tem uma fama muito forte no Piauí, que é de ser parceiro dos municípios, que inclusive o senhor participa muito das eleições municipais. Como é que é esse seu trabalho com os municípios? Eu sempre soube que o senhor fiscaliza também o trabalho do prefeito para que as prefeituras possam receber convênios federais. Eu tenho um cuidado muito grande e eu reclamo muito de muitos prefeitos, e às vezes sou até incompreendido, prefeito que fica reclamando de FPM. Ora, nós todos estamos lutando para melhorar o FPM. Tem uma proposta de ampliar em 2%. Nós tivemos com a área econômica do governo que a gente consiga, já este ano, colocar 1%, e no próximo ano a gente trabalhar mais 1%. Porque hoje você tem uma distribuição do bolo nacional da ordem de 23,5%, e a ideia é que a gente amplie isso em cima de recursos para melhorar a questão das receitas dos municípios. Mas eu também aproveito para dizer que prefeitos mais ativos, prefeitos empreendedores, não reclamam da falta de dinheiro nos municípios. Nós temos município que perde muito recurso por falta de organização. Eu poderia colocar aqui vários exemplos, mas vou destacar 2 ou 3, me permito os outros para não dar ciúme, mas para poder ilustrar. Tem uma cidadezinha chamada São Francisco do Piauí. É uma cidade 0,6. É onde Picos, né? Ali perto de Floriano, né? De Floriano e Oeiras. É uma cidade que eles me acompanham, o doutor Francisco, que é o prefeito do PT. Ele hoje está aplicando entre 12 a 15 milhões entre programas e emendas parlamentares. E é 0,6. E é 0,6. Ora, 12 milhões no município 0,6, ele está gerando renda, está gerando emprego. Então, eu posso colocar outros exemplos, mas vamos colocar bem aqui São João do Arraial, que é um exemplo muito parecido. A cidade de Pedro II. Parnaíba eu nem conto. Parnaíba está com a aplicação. Parnaíba tem um trabalho forte nessa área de projetos, né? É um dos prefeitos mais organizados que eu conheço para apresentar prefeito Florentino. Projeto. É o prefeito Florentino, que eu aproveito para parabenizar a sua organização. Agora, o que acontece? Nós temos hoje em torno de 40 municípios do Piauí que apresentam projetos. A grande maioria não apresentam projetos, ficam aguardando o FPM. Isso é muito ruim. Então, eu tenho chamado os prefeitos, lutado para que eles façam o projeto que eu chamo de projeto de prateleira. Você punha o projeto que depois a gente vai disputar nos ministérios a chegada do dinheiro. Agora tem que ter projeto, Agora tem que ter projeto. Não... Você querer dinheiro no seu município sem projeto é que nem querer ganhar na loteria sem jogar. Sem jogar. Não dá certo. Vamos ouvir aqui a pergunta do Pedro. Eu trabalho muito nesse sentido de fortalecer os municípios. Deputado Assis, o senhor, quando esteve da saúde, teve um projeto seu importante para Teresina, que era o Centro Materno Infantil. Como é que está aquele projeto? Eu queria saber o andamento dele, a questão de verba, a sua execução. Olha, nós deixamos 2 projetos bem avançados. Além de eu ter trabalhado toda a reorganização... Aliás, era um complexo, não era? Era um complexo. Maternidade... Muito grande, um projeto de 13 andares. 13 andares? 13 andares, eu me lembro. Um projeto mais lindo que nós fizemos referenciamento, pegamos o que tinha de melhor no país e fiquei muito frustrado com a não continuação desse projeto por parte do governo que nos sucedeu. Só para você ter uma noção, nós começamos 2 grandes projetos. Um era o complexo materno-infantil, ali perto da maternidade, naquele terreno onde fica ali aquela parte do quartel. O estado inteiro, né? Para atender o estado inteiro. Referência de alta complexidade, com parto humanizado. Conseguimos os recursos. Primeiro foi emenda do deputado Nazareno, perdeu porque não apresentaram. Depois a deputada Iracema apresentou outra emenda, perderam de novo. E o projeto está aí parado, não deram prosseguimento. O nosso compromisso é de que o Teresina merece um complexo materno-infantil à altura do Piauí e dessa capital. Como deputado federal... Dá para resgatar? Vou resgatar esse projeto, não tenha dúvida, para que a gente retome essa proposta. Um outro projeto foi a construção do Hospital de Picos. Eu era secretário, iniciei essa proposta. Ali o Elton assegurou 6 milhões para o início do projeto. Eu coloquei uma emenda de 35 milhões, está há quase 3 anos esse dinheiro na Caixa Econômica Federal, e o hospital lá parado, onde o governo também não fez
nenhum esforço para fazer essa obra. Nós vamos fazer o Centro de Referência Médica e Hospital ligado à Policlínica na cidade de Pico. Isso é um compromisso que eu assumo, porque eu não entendo. Só quem não gosta de fazer saúde pública é quem apoia somente a saúde privada. A saúde privada, ela tem que ser complementar. Ela não pode ser a principal. A principal é a saúde pública. Então é isso que eu quero assumir com o meu Estado, sendo reeleito como deputado federal, ao lado de Wellington governador, fazer o complexo materno-infantil em Teresina, fazer o Hospital de Picos e reorganizar toda esta rede. Em Floriano, tem que organizar Barras, não temos compromisso de melhorar aquela estrutura de saúde. Em Esperantina, fortalecer a rede oncológica com base em Parnaíba, melhorar a estrutura de Piripiri. Todas essas regiões têm que ter. Em Oeiras, nós temos, Pedro, na minha gestão como secretário, nós construímos mais de 80 leitos de UTIs. Abrimos o HUT. Depois que saímos, não fizeram um único leito público. Privado fizeram, mas público nenhum. Oeiras, nós temos 7 leitos de UTI fechados. Fechado? Eu fiz, deixei pronto, né? E chego lá, nunca abriram até hoje, em Oeiras, perdendo vidas e as pessoas disputando leite de UTI aqui. Unidade de pronto atendimento, tá de Oeiras fechada. Vamos abrir. Tem uma UPA? A UPA prontinha, totalmente 100% pronta, nunca abriram. O de São Raimundo Nonato, tá lá, que fui eu que fiz na época, tá lá fechada. Deputado. A de Piripiri tá fechada. Então não se explica como é que você melhora a saúde se você não coloca equipamentos públicos prontos para funcionar. Deputado, o senhor tem 1 minuto e 10 para se dirigir a todo o estado do Piauí, pedir voto. Dá seu número. Aí agora é a reta final da entrevista. Vamos lá. Só quero aproveitar, agradecer a vocês essa oportunidade. Estou nesse processo, nessa luta, pedindo essa oportunidade para que o 1313 de Assis Carvalho possa continuar na Câmara Federal ajudando o nosso Estado. E juntamente comigo como deputado federal, preciso pedir para todo esse time. Pedir para Dilma, para o Wellington, para o Elmano, que está aí já na frente nas pesquisas, vai ser eleito senador, não é? Aqui o nosso velho trabalhador, o Wellington Dias e a Dilma, juntamente com o nosso nome também. E dizer que priorizarei o que eu venho fazendo. Não estou dizendo que vou começar a fazer. Vou continuar ajudando os municípios, como estamos ajudando Altos, como estamos ajudando Piripiri, como estamos ajudando tantos municípios na área de agricultura familiar, em parceria com os sindicatos, lutando pela questão da irrigação, que é uma prioridade nossa. Eu fui relator da PEC da irrigação, lutando pela saúde, inclusive sou o agente comunitário, que fui o deputado que mais abraçou a luta do agente comunitário, pela educação, ampliando, como eu já coloquei na minha fala, e principalmente lutando pelo desenvolvimento do nosso povo. Obrigado, candidato, pela presença. Vamos agora à propaganda eleitoral, depois tem palanque.